Uma ótima tarde a você. Começa agora a segunda edição do Agricultura BR. Olá, uma boa tarde. Seja muito bem-vindo. Hoje é quarta-feira, 16 de agosto. Acompanhe com a gente o que vai ser destaque nesta edição. Destaque para o valor bruto de produção brasileiro do agronegócio. Ele foi revisado para cima para pouco mais de 535 bilhões de reais, um número que fica 4,5% superior ao de 2016. Tratoraço contra a alta dos impostos para o setor do agro do Brasil reúne produtores rurais no oeste da Bahia. Lucro líquido do JBS no segundo trimestre de 2017 recua quase 80%. E veja ainda nesta edição como os portos do arco norte do país ampliaram a sua participação no escoamento da safra mato-grossense. Mercado físico, mercado futuro, previsão do tempo e muito mais. Começa agora o Agricultura BR. O valor bruto da produção agropecuária do Brasil em 2017 foi revisado nesta última terça-feira pela Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura. Com um novo reajuste, o valor fica 4,5% acima do valor bruto da produção agropecuária do Brasil, registrado em 2016. Vamos aos números então. No ano passado, todo o faturamento gerado com o setor do agro do Brasil gerou 512 bilhões e meio de reais. Para 2017, o VBP é estimado agora em 535 bilhões e 400 milhões de reais. A gente mostra para você agora o quanto desse valor total corresponde às atividades de agricultura e o quanto corresponde à pecuária. Vamos aos números então. As lavouras respondem por 367 bilhões e 900 milhões de reais, a maior fatia do VBP do Brasil em 2017. Esse volume aí fica 10,2% acima do valor bruto da produção do agronegócio do Brasil em relação às lavouras em 2016. Já o VBP da pecuária também sobe um pouco menos de um ano para outro, mas ainda assim tem uma ampliação de 6,3%, alcançando a estimativa para o ano de 2017 de 167 bilhões e 500 milhões de reais. Aqui o Agricultura BR segue agora falando a respeito da produção de soja. E o Agricultura BR destaca agora o processamento da oleaginosa nos Estados Unidos. Isso porque o NOPA, que é a associação que trata dos processadores da oleaginosa, divulgou seus dados na tarde desta terça-feira. E você acompanha comigo porque os dados de processamento de soja em julho são superiores ao do mês anterior. Veja conosco aqui, trazendo aqui os dados, mostrando que julho de 2017 teve um processamento de soja total lá nos Estados Unidos de 3.890.000 toneladas. Um mês antes, em junho, 3.760.000 toneladas. Observe que os dados, apesar de esmagamento ter melhorado, ter ampliado esse esmagamento durante o mês de julho, frente ao que acontecia no sexto mês do ano de 2017, ainda assim, os dados de julho de 2017 são inferiores àquilo que acontecia em julho de 2016, com 3.910.000 toneladas. Esses dados de processamento de soja, do esmagamento da oleaginosa nos Estados Unidos, eles são muito relevantes porque eles mostram como é que está o andamento, o aquecimento dos processos internos nos trabalhos e também na atividade que utiliza a soja. É um momento melhor porque aumenta, traz essa superação do mês anterior, entretanto, ainda não alcançando os dados que foram marcados no ano de 2016. Os últimos dados divulgados pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos em relação ao quadro de oferta e demanda de soja da China continuam confirmando um apetite muito grande daquele país por importação de soja. Eles até produzem a oleaginosa, mas o seu consumo é muito maior, com isso tem de comprar muita soja de outros países. A gente mostra para você agora os últimos números, portanto, deste relatório divulgado na última quinta-feira, trazendo a relação
quadro de oferta e demanda para a China. A produção do país na temporada 17-18 é estimada pelo órgão norte-americano em 14 milhões de toneladas. Veja a segunda coluna que mostra o número de importação, o quanto de soja a China deve comprar na 17-18. 94 milhões de toneladas. Boa parte dessa soja vem do Brasil e parte dos Estados Unidos. O consumo do país passa de 108 milhões de toneladas, por isso a necessidade de importar tanta soja assim. Os estoques finais de passagem são estimados em 18 milhões 940 mil toneladas. A gente mostra um pouquinho mais detalhado agora o ritmo crescente de importação de soja feito pela China. Quanto que o país vem ampliando ano a ano essa necessidade de comprar o produto. Relembrando na tela, então, temporada 16-17 e as projeções para 17-18. Na safra passada, China tinha expectativa de ter importado 89 milhões de toneladas no mês de junho. Relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos do mês de julho trouxe para 91 milhões essa projeção. Número foi confirmado no mês de agosto. Já em relação à safra 2017-2018, o órgão que antes projetava importações de 93 milhões de toneladas, agora passam a acreditar em 94 milhões, volume bem superior em relação à safra passada, 3 milhões de toneladas de diferença. Por fim, a gente mostra os estoques finais de passagem de soja da China. Apesar deles comprarem esse volume grandioso do grão de outros países produtores, o que eles restam ao fim de cada safra em estoques é muito pequeno, serve apenas para abastecer cerca de 30 dias de consumo do país. Vamos aos números então? Estoques chineses de soja. As colunas na cor em verde você vê as projeções do órgão norte-americano para a safra 16-17 e na cor em rosa, nova temporada, 17-18. No mês de junho, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos acreditava que o país chegasse ao fim da safra chamada velha, com 17 milhões 560 mil toneladas do grão. No mês de julho, ampliou para 19 milhões 160 mil e em agosto, 19 milhões 190 mil toneladas. Para a safra nova, o órgão também vem mudando a expectativa de estoques finais. Estima agora, de acordo com seu último relatório, 18 milhões 940 mil toneladas. Apesar de soar muito, como eu disse há pouco, abastece apenas cerca de 30 dias de demanda. Os dados de demanda em relação à soja internacional eles são muito importantes, principalmente quando são chineses. Agora, o que tem movimentado o mercado internacional, impactado diretamente nos preços de formação aqui no Brasil, é a movimentação em torno do desempenho da lavoura norte-americana. Eu vou lembrar algumas informações desta semana, porque elas são muito importantes para se entender o contexto. Olha só. Na segunda-feira, ao final, já depois do mercado ter fechado, ao final do dia, nós tivemos a apresentação do relatório de acompanhamento de lavouras. Esse relatório de acompanhamento de lavouras reduzia em 1 ponto percentual as lavouras que estão em boas condições norte-americanas e subia também na mesma proporção aquelas que estão em condições médias, o que seria um fator positivo para o mercado. Além disso, houve confirmação de quase 240 mil toneladas de soja, pouco mais de 240 mil toneladas de soja vendidas para a China e também para destinos não declarados na temporada 17-18. Acontece é que ainda há um certo fluxo em torno das informações divulgadas na quinta-feira com o relatório de oferta e demanda que trouxe a expectativa de produção norte-americana para mais de 119 milhões de toneladas, o que seria disparado a maior safra da história. Entretanto, há muitas situações que apontam para que isso possa, de fato, não ocorrer. Como o que, por exemplo? Primeiro, aqueles tours que são feitos por produtores rurais e também por empresas de consultoria nos Estados Unidos, que têm identificado, principalmente nos 2 principais estados produtores dos Estados Unidos, Iowa e também Illinois, na qual tem identificado plantas que não estão com desenvolvimento adequado, estão abaixo daquilo que era esperado. Esse dado é muito importante, porque mostra que pode sim haver um problema que afeta a produtividade. Afetando a produtividade, você já sabe, produção reduz também.
Um outro dado importante, aí já não tão positivo, é que teve chuvas no final de semana e há também alguma expectativa de chuva exatamente para esses dois estados que eu falei, Illinois e Iowa, para os próximos dias, o que pode acabar compensando um pouco. Mas ainda assim, a realidade atual é de incertezas sobre a produção de soja norte-americana. E apesar dos números, os dados de negociação lá em Chicago terem caído muito, é importante lembrar que os negócios para a soja em Chicago, para ter uma situação pelo menos minimamente positiva para o produtor rural norte-americano, tem que estar próximo a 10 dólares por bushel. Muito menos do que isso, que é a situação atual, fica muito complicado para esse produtor. Hoje soja andava próxima à estabilidade, mas depois vinha para o campo negativo. Vamos ver como é que vem agora. Nós temos o mesmo caso ainda, no mais curto prazo, recua, 9 dólares 19 centes mais 50 o bushel, lembrando que a posição de agosto migrou para setembro, com queda de 0,24%. Novembro, que é onde está precificada boa parte da safra americana, 9 dólares 23 centes o bushel, queda de 0,13%, muito próxima à estabilidade. E janeiro de 2018 tem um contrato negociado a 9 dólares 32 centes o bushel, com situação de estabilidade, ligeiro recuo de 0,05%. Aqui no Brasil, o dólar comercial vinha com algumas oscilações frente ao fechamento de ontem, na comparação com a moeda brasileira. Os investidores seguem em cautela em relação às aprovações que o Congresso Nacional deve fazer para tentar gerenciar as contas públicas. A gente acompanha agora como que vem a cotação do dólar aqui no Brasil, neste momento com leve queda de 0,15%, cotado a R$ 3,17, oscilando um pouquinho para baixo neste momento. Essas situações que foram mostradas agora, a negociação da soja em Chicago e o dólar que volta a recuar no Brasil, vai recuando devagar, mas começa a ter um recuo. Ele vai influenciar, impactar nos preços de formação aqui do país. Com isso, temos apresentado regularmente ou diariamente aqui na Agricultura BR preços mais baixos para a soja negociada no porto. Veja só, Porto de Paranaguá aqui nos últimos 15 dias apresentando queda de 1,5%. No dia 1º de agosto, o valor de R$ 71,00 a saca. Em 4 de agosto caía para R$ 70,00 e no dia 9 chegava ao melhor valor dessa série histórica, R$ 72,00 por saca. Dia 14, queda para R$ 70,50 a saca e nova queda no dia 16 para R$ 70,00 por saca, queda de 1,5%, portanto, para os negócios com a soja no Porto de Paranaguá. No Porto de Santos, a queda no preço da saca da soja em 15 dias chega a 2%. A gente relembra como foram as negociações nos últimos dias e vê como que está sendo o preço praticado no dia de hoje. No dia 1º de agosto, cotação média no Porto era de R$ 71,00. No dia 4, o Porto já pagava R$ 70,00 pela saca do grão e voltava a subir no dia 9, fechando na data R$ 71,50. No dia 14, R$ 70,00 a saca, valor praticado na segunda-feira desta semana. Já nesta quarta, soja volta a recuar no Brasil, em virtude do dólar já trazendo pressão frente ao real. Na data atual, R$ 69,50 é o preço praticado para o grão no Porto Paulista. Depois de passar por longo período de seca, a região sul do Brasil voltou a receber chuvas em volumes significativos. Essas precipitações ajudaram a recuperar a umidade do solo, mas trouxeram alguns impactos para quem estava fazendo as atividades de colheita. Vamos saber agora com a Nadiara, da Somar Meteorologia, se essa chuva por lá continua e se ela pode atrapalhar outros trabalhos de campo. Ela traz os destaques no quadro Agroclima. Agroclima, oferecimento Santa Helena, as melhores sementes de milho para grãos e silagem. Steel, é hora de você fazer com motosserras Steel.
Olá, boa tarde a todos que nos assistem. Nesses últimos dias, alguns episódios de chuva de forte intensidade voltaram a atingir o sul do Brasil. O mês de agosto já vem apresentando uma frequência maior de chuvas e também volumes bem mais expressivos em relação ao mês de julho sobre o sul do Brasil. Com isso, a umidade no solo se recuperou, principalmente aqui entre o Rio Grande do Sul e o sul do Paraná. Isso beneficia o desenvolvimento das culturas de inverno. Por outro lado, em algumas áreas do Paraná que estão com estresse hídrico, a chuva pode vir e comprometer a atividade de colheita, especialmente colheita da cana-de-açúcar, também algumas áreas que estão terminando a colheita do milho segunda safra e até mesmo algumas áreas que já começaram a colheita do trigo, que está mais adiantado sobre algumas áreas produtoras do Paraná. Ao longo desses próximos 5 dias vai chover forte sobre o noroeste e também norte paranaense, regiões que apresentam déficit de umidade no solo. Então essa chuva ela recupera a umidade no solo, mas pode atrapalhar as atividades no campo. O volume de água deve ultrapassar os 50 milímetros nas áreas mais atingidas. Entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a chuva será um pouco mais irregular. Principalmente no interior gaúcho, as pancadas serão isoladas e de baixos acumulados neste período. No decorrer do segundo período, a chuva volta a recuar, as pancadas serão mais isoladas, com baixo acumulado e devem atingir preferencialmente o Rio Grande do Sul e a faixa leste de Santa Catarina e do Paraná. Ao longo do terceiro período, que vai do dia 27 ao dia 31 agora do mês de agosto, a chuva será um pouco mais abrangente sobre o sul do Brasil, com volume um pouco mais expressivo aqui sobre a região da Campanha, sul e fronteira oeste. E nas demais áreas do estado gaúcho, também de Santa Catarina, a chuva será bem isolada. No Paraná, o tempo seco volta a ganhar intensidade. Com isso, a umidade no solo deve voltar a cair, mas também as atividades no campo devem ser beneficiadas no finalzinho agora do mês de agosto. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! E por aqui é hora do primeiro intervalo comercial. É bem rapidinho. Na volta a gente fala sobre como está o cenário de escoamento da safra de soja no estado do Mato Grosso. Ainda hoje, a Agricultura BR mostra o balanço financeiro do segundo trimestre da JBS. Nós vamos para o intervalo e voltamos já. O escoamento da safra de soja do Mato Grosso pelos portos do Arco Norte vem crescendo nos últimos anos. Dados apresentados pelo IMEI, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, mostram essa tendência de ampliação do transporte da soja produzida no estado para a metade norte do país. A gente mostra para vocês agora a porcentagem da soja escoada do estado para os portos do Arco Norte do Brasil nos anos de 2015, 2016 e 2017, sempre considerando o período de janeiro a julho de cada ano. Você vai ver que em 2 anos estes portos ampliaram em mais de 13 pontos percentuais a sua participação. É uma participação muito efetiva atualmente, passando de 40%. Veja que lá atrás, em 2015, os portos de São Luís do Maranhão, Manaus do Amazonas, Santarém e Barcarena, no Pará, exportaram 26,5% da safra mato-grossense de soja. Em 2016, já responderam por 36,8% no período de janeiro a julho e no mesmo período, em 2017, passaram para 40,2%. Ao mesmo tempo que os portos do Arco Norte ampliaram a participação, os da região centro-sul do Brasil diminuíram, desafogando, portanto, os principais portos de escoamento do país. A gente mostra essa situação na tela para vocês, mostrando que entre janeiro a julho de 2015, os portos de São Francisco do Sul e Imbituba, Santa Catarina, Paranaguá, Rio Grande e também o Porto de Santos escoaram juntos 62% da safra mato-grossense de soja. Em 2016, isso caiu para 57,9% e agora, entre janeiro a julho de 2017, representaram 55,8%. Chama atenção também a participação do escoamento da soja mato-grossense pelo porto de Barcarena, no estado do Pará. Nos últimos 2 anos, o volume exportado por esse terminal aumentou
quase 2 vezes. É o que a Agricultura BR mostra agora, mostrando essa participação bem mais efetiva. Em 2015, esse escoamento passava por Barcarena em 9,1%. Em 2016, esse número subia para 11,2%. E agora em 2017, entre janeiro e julho, chegando a 17,3% escoamento pelo Porto de Barcarena para a soja do Mato Grosso, quase que dobrando nos últimos 2 anos. Outro número que também chama atenção é o escoamento pelo Porto de Paranaguá, no estado paranaense. Enquanto o Porto de Barcarena quase dobra em 2 anos, o de Paranaguá quase cai pela metade. Veja que no ano de 2015, entre os meses de janeiro a julho, o Porto Paranaense escoava 5,5% da safra mato-grossense. Em 2016, esse percentual caiu para 4,1% e em 2017 para apenas 3%. Com a busca de novas alternativas em torno de conseguir escoar a safra mato-grossense, outros portos eles acabaram reduzindo. Entre eles, o Porto de Vitória, no Espírito Santo, que caiu da 2ª para a 7ª posição. É o que a Agricultura BR mostra agora, esse recuo em torno daquilo que acontece com o escoamento da soja mato-grossense. Porto de Vitória, entre janeiro e julho, apresentando um recuo muito forte. Observe que esse recuo fica acima de 4 vezes entre 2015 e 2017. Em 2015, 10,6% da soja mato-grossense exportada passava por esse porto. Em 2016, recua para 4,9%, cai mais do que a metade. E agora cai de novo para o ano de 2017 para 2,5%, um recuo muito forte de quase 100% de 2016 e 2017 e de mais de 200% entre 2015 e 2017. E, por fim, esse estudo mostra que o Porto de Santos, mesmo com a ampliação do escoamento pela região norte do país, Porto Paulista segue sendo a rota principal de escoamento da soja mato-grossense. Em 2015, nesse mesmo período, representou 50,4% da safra. Em 2016, 49% e em 2017, volta para casa dos 50%, representando 50,4% do escoamento da safra da soja de Mato Grosso, feita entre janeiro a julho deste ano. O Agricultura BR destaca agora o quadro Agroações e o quadro Agroações traz a empresa que mais participa dele, a JBS. JBS que apresentou o primeiro relatório após as denúncias e os escândalos envolvendo os irmãos Batistas. Então, esses números eles são muito importantes e apresentam, olha, uma queda extremamente forte. O cenário não foi fácil para a empresa, provavelmente, é evidente que não foi, mas um cenário de lucro líquido pouco superior a 309 milhões de reais, uma situação na qual você teve queda nesses números entre o segundo trimestre de 2016, comparando o mesmo período sazonal, segundo trimestre de 2016, comparando com o segundo trimestre de 2017, queda de lucro líquido de quase 80%. É muita coisa, isso espelha muito bem o que vai acontecendo com o conglomerado JBS aqui no Brasil, com a sua redução de abates e também das participações. Aliás, uma tendência que vai sendo cada vez mais consolidada nos principais estados produtores do país. A Agricultura BR mostra agora, então, como é que veio esses volumes em relação a esse balanço do segundo trimestre. Foi apresentado nesta semana o JBS em relação àquilo que aconteceu nesse segundo trimestre do ano de 2017. Nós vamos mostrar agora o primeiro gráfico, que mostra aqui os últimos levantamentos. No segundo trimestre de 2016, aqui mostrando o lucro da JBS, lucro líquido,
foi de 1,560 bilhões de reais. Observe esse número, porque esse número é muito importante. Segundo trimestre, 1,560 bilhões de reais. Já no terceiro trimestre de 2016, 880 milhões de reais. Quarto trimestre, 690 milhões de reais, aí mostrando o último ano. Primeiro trimestre deste ano de 2017 com 420 milhões de reais. E esse segundo trimestre totalizando 309 milhões de reais. Trata-se do primeiro balanço após as delações dos irmãos Wesley Batista. Em comentário no balanço, o presidente global da JBS, Wesley Batista, avaliou que a companhia teve um bom desempenho operacional no segundo trimestre, destacando as dificuldades que a empresa teve neste ano. Vou pedir para a equipe manter esse gráfico aqui na tela. Pode trazer aqui na tela de novo, obrigado. Olha só, esse gráfico aqui mostrando esse desempenho por trimestre em relação ao lucro líquido da JBS mostram duas coisas. Primeiro, esse recuo extremamente forte, olha aqui, o segundo trimestre de 2017 com o segundo trimestre de 2016, esse recuo de 1,560 bilhões de reais para 309 milhões de reais. Não é pouca coisa, é muita coisa aqui, esse recuo no lucro líquido. Uma outra situação também a ser mostrada, que alguns analistas, poucos vinham falando disso, mas é que o endividamento e também a situação da JBS financeira, ela já não vem bem há muitos anos, principalmente a questão de alavancagem e endividamento direto. Pode observar que a JBS já vinha mal, esse gráfico aqui mostrando aqui o desempenho dos trimestres, mostra que já vinha mal há muito tempo. Já há muito tempo ela já vinha em queda. Essa situação entre o primeiro trimestre e o segundo trimestre, o começo do ano de 2017, pode-se dizer que é apenas a cereja de um bolo, aliás, muito indigesto para esta empresa, uma vez que a queda foi realmente muito forte, mas já vinha sendo notada em relação aos seus relatórios próprios em torno do seu desempenho financeiro para o mercado. É importante lembrar que esses dados da JBS ainda não passaram por auditorias, principalmente, que é um fator muito importante, mas foi divulgado ao mercado nesta semana. Vamos mostrar agora como é que vem as ações de desempenho da JBS. No dia 17 de julho, R$ 7,21 pelo valor da ação. No dia 27 do mês passado, R$ 7,90. 7 de agosto subia mais um pouco para R$ 7,95. Volta a subir no dia 11 de agosto, R$ 8,40. E nesse dia 15 de agosto, alcançava R$ 8,69. Vem com recuperação. Depois de uma queda tão forte, tão expressiva, intensa para a JBS neste ano de 2017, principalmente após a delação, naquele momento da delação, dos escândalos envolvendo os irmãos Batista, desabou e agora tem que ter uma recuperação evidente, é o que nós estamos vendo agora para os valores da JBS. Vamos acompanhar agora o que acontece no mercado ao vivo. Vamos para a Bolsa de São Paulo, porque temos nova recuperação, olha só que vem alta num dia só, 1,03% no momento, R$ 8,78 para as ações da JBS. Eu lembro que essas ações são negociadas sobre a sigla JBS S3, hoje com alta superior a 1%. A gente fala agora sobre como estão os preços do milho pelo Brasil, começando pela região centro-oeste do país. Goiás é o primeiro estado em destaque. A gente mostra para você que há uma elevação acontecendo nos últimos dias. Lembrando que a região centro-oeste tem sido favorecida pelos leilões da Conab ultimamente. Apesar do volume ofertado não ser de agrado de alguns estados produtores, como Mato Grosso do Sul e Goiás, os leilões têm surtido algum efeito. No estado goiano, portanto, a cotação da saca do milho passa de R$ 18,50 no início do mês para R$ 19,00 a saca, nesta quarta-feira. Isso equivale a 50 centavos no valor de cada saca negociada, 3% de elevação. No Mato Grosso do Sul, queda de 3% para o valor médio estadual, ficando bem abaixo dos valores mínimos negociados para o estado, que é considerado valor mínimo. Vamos ver então, são 15 dias aqui de números, chegando a 15,50 nessa data do dia 16 de agosto. Em 1º de agosto, o valor de R$ 16,00, no dia 7 de agosto, caiu para 15,50, se recuperou no dia 9 desse mês para 16, mantinha no começo da semana, na segunda-feira, R$ 16,00, mas nesse dia 16, quarta-feira, cai de novo para
para R$ 15,50, vai oscilando entre R$ 15,50 e R$ 16,00, mas independente desse valor, bem abaixo do valor de referência para os negócios com saca de milho em Mato Grosso do Sul. No estado do Mato Grosso, a cotação da saca do milho é inferior aos demais estados, ele tem um patamar diferenciado. Cotação por lá segue muito baixa, preço mínimo pago está em cerca de R$ 11,50. Este valor segue mantido assim desde o início do mês de agosto. Portanto, cotação do milho no estado mato-grossense rasando fundo. A Agricultura BR destaca agora como é que vem o milho negociado no mercado futuro nacional, é a Bolsa de São Paulo. Você acompanha comigo aqui as posições negociadas. Temos expressão em contratos para setembro e novembro, que vem no mais curto prazo, setembro, onde tem maior liquidez também. Na estabilidade, posição de setembro vem com 4.130 contratos negociados a R$ 27,80 a saca. Movimento de estabilidade para essa posição é aqui, tem expressão aqui para os negócios na Bolsa de São Paulo, alta de 0,04%. Novembro de 2017, 1.300 contratos negociados a R$ 28,75 por saca, e esse sim com alta de 0,59%. Algumas posições aqui no mais curto prazo têm negócios, mas não chegam a trazer qualquer parâmetro para o mercado pelo volume baixo de contratos negociados. Por aqui a Agricultura BR continua destacando o mercado futuro, agora o mercado futuro do milho lá nos Estados Unidos. Estados Unidos que tem pressão sobre as commodities porque o dólar no cenário internacional tem se valorizado frente às principais moedas do mundo. É isso mesmo, vai valorizando, isso traz pressão. Tem também ali uma chuva que está sendo prevista para as áreas de produção americana. Ontem desabava milho nos Estados Unidos, hoje tem nova queda em torno de 1%, o milho vai derretendo em Chicago. Posição de setembro vem a $3,51 por bushel, queda de 1,12%. Dezembro, recuo de 0,88%, $3,65 mais 25 o bushel. E março de 2018, com queda de 0,92% a $3,76 mais 75 por bushel, são os negócios no mercado futuro na Bolsa de Chicago. A chuva retornou esta semana para a região sudeste do Brasil. Apesar de aliviar o calorão e o tempo seco, a situação pode causar transtornos no campo, como, por exemplo, o corte e a moagem da cana-de-açúcar. A Nadiara traz mais detalhes para a gente dentro do quadro Agroclima. Agroclima. Oferecimento Steel. É hora de você fazer com motosserras Steel. Algumas áreas da região sudeste do país não recebiam chuvas há mais de 60 dias. Isso se reflete na baixa umidade do solo em grande parte do estado de São Paulo e principalmente no interior de Minas Gerais. No entanto, a chuva está retornando para a região, principalmente para São Paulo. E essa chuva deve continuar mais generalizada ao longo dos próximos 5 dias e deve vir com forte intensidade para algumas localidades. Deve chover de forma abrangente sobre o estado de São Paulo, sul de Minas Gerais e também partes do sul do Rio de Janeiro. O volume maior de água deve atingir partes aqui do centro, sul, oeste e também leste paulista. Deve chover de 50 a 70 milímetros em 5 dias. Essa chuva deve encharcar bastante o solo, mas deve impactar nas atividades no campo, em especial o corte e a moagem da cana-de-açúcar no estado. Ao longo do próximo período, a chuva diminui sobre a região sudeste e deve se concentrar mais sobre a faixa leste. E será uma chuva bem mais isolada e com baixo volume acumulado. No terceiro período, do dia 27 de agosto até o dia 31, a previsão é de pancadas bem isoladas de chuva apenas entre o Espírito Santo, nordeste de Minas Gerais e algumas áreas litorâneas do Rio de Janeiro. No restante do sudeste, a previsão é de tempo firme, isso deve provocar declínio da umidade no solo, mas deve beneficiar as atividades no campo. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já!
Até, Nadiara. E na volta do próximo bloco a gente fala sobre café, você vai ver como estão os preços e o andamento da colheita no Paraná. E olha, não deixe de entrar em contato com a Agricultura BR, nós estamos esperando a sua participação, mande sua pergunta, foto, vídeo aqui para a nossa produção. O número do nosso WhatsApp é o 67996562266. Entre em contato, estamos esperando você, mande aqui a sua opinião, a sua pergunta também para o programa. Estamos de volta. Atenção, cafeicultores, é hora de falar sobre o mercado do grão. A gente começa trazendo em destaque o mercado do café Conilon, negociado no estado do Espírito Santo. O estado capixaba é o maior produtor desta variedade no Brasil, já encerrou praticamente a colheita da temporada 2017. Agora vem encontrando preços um pouco mais baixos em relação ao mês passado, mas segue dentro da casa dos R$ 410. Vamos aos números então? A apuração feita pelo CPEA para o café Conilon no estado capixaba. Café tipo 6, classificação peneira 13 acima. Esta última terça-feira, 15 de agosto, registrou leve ganho para a saca do grão. R$ 410,47 foi o valor praticado. O acumulado do mês, no entanto, tem perdas próximas a 1%. Acompanhe conosco como é que vem o café Robusta, que é a referência internacional para o Conilon, negociado em Londres. Estava perdendo bastante, perdeu muito nesta última terça-feira e hoje café Robusta em Londres segue a sua trajetória de queda. Posição de setembro perde 0,24%, vem a $2.052 a tonelada. Novembro, $2.045 a tonelada, com recuo de 0,38%. Janeiro de 2018, recuo de 0,63%, $2.025 a tonelada. Março de 2018, $2.024 a tonelada, com queda de 0,44% para essa posição. A gente volta a falar do clima no Brasil, isso porque a chuva retornou para a região centro-oeste do país, em especial nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. O tempo também está mais úmido. A Nadiara conta para a gente agora como deve ficar essa situação nos próximos dias e se ela impacta nas atividades de campo. Os produtores de algodão do centro-oeste do Brasil encaminham para a finalização da colheita da cultura sobre a região. No entanto, nesses últimos dias, o tempo seco tem beneficiado as atividades de colheita. E esse tempo seco também tem deixado o solo com baixos níveis de umidade, principalmente em Mato Grosso e também em Goiás. Isso tem provocado um aumento no risco de queimadas. Agora, a chuva está retornando para algumas áreas, principalmente de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Essa chuva ajuda na recuperação da umidade no solo em algumas áreas, principalmente de Mato Grosso do Sul, mas também acaba atrapalhando as atividades de colheita do algodão, especialmente porque o excesso de umidade acaba comprometendo a qualidade da pluma do algodão. Nesses próximos 5 dias tem previsão de chuva generalizada sobre o estado de Mato Grosso do Sul. Nesse estado deve chover pelo menos 30 milímetros nas áreas mais atingidas, então é uma chuva que pode atrapalhar momentaneamente as atividades no campo, mas também favorece o aumento da umidade no solo e diminui o risco de queimadas. Tem previsão de pancadas mais isoladas aqui entre o sul e oeste mato-grossense e também no sul de Goiás. No decorrer do segundo período, o tempo seco volta a predominar, não tem previsão de chuva significativa entre os dias 22 e 26 de agosto. E no terceiro período persiste a mesma condição. Do dia 27 ao dia 31 de agosto, tempo bastante seco sobre todo o centro-oeste do Brasil. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! Vamos continuar falando sobre café por aqui. Agora, atualização de colheita do estado do Paraná. Paraná é um produtor de café arábica e nesta safra ele passa por um ano positivo. É ano de bienalidade positiva para a região. Ao contrário do que acontece na maior parte produtora de arábica do Brasil, que enfrenta em 2017 baixa produtividade dos cafezais. De acordo com o Departamento de Economia Rural do Estado, a área colhida até o momento chega a 87%.
A área destinada à cultura neste ano, a área em produção, ela cresce um pouquinho em relação à safra passada. Ou melhor dizendo, ela cai um pouquinho. Na temporada 15-16, 46.200 hectares em produção estavam no Paraná. Para a temporada 16-17, a área em produção cai um pouquinho para 46.090 hectares. De acordo ainda com o Departamento de Economia Rural do Estado, a maior parte das lavouras que ainda estão nos campos, esse café que está no campo, está em boas condições. Muito pouco tem condição classificada ruim. A gente confere essa informação agora na tela então. 87% dos cafezais a serem colhidos têm classificação boa, 12% condição média e apenas 1% condição ruim. Rendimento médio por hectare de café no estado do Paraná, ele melhora neste ciclo, como eu comentava há pouco, devido ao ano de bienalidade positiva. Com isso, a produção deles cresce muito, destoando de outras regiões produtoras do Brasil, que em geral representam queda neste ano de 2017. Veja que no estado paranaense a produtividade cresce em 12%. Cada hectare em produção com café arábica rende 1.590 quilos. A produção, portanto, é estimada em 73.270 toneladas. Esse volume, se for confirmado, vai ficar 12% acima do que o estado colheu no ciclo passado. Bom, vamos agora saber dos preços, então, como está sendo a comercialização dessa variedade aqui no Brasil. Você acompanha com a gente na tela o indicador feito pelo CPEA, que toma como base o estado de São Paulo. Veja conosco que a cotação média da saca de 60 quilos do grão, classificação bebida dura para melhor, fechou nesta última terça-feira, dia 15 de agosto, a R$ 459,26. Foi mais um dia de baixa expressiva para a cotação do arábica aqui no Brasil. No dia 9 de agosto, ela registrava ainda a casa dos R$ 478 a saca, mas de lá em diante veio registrando perdas significativas. No acumulado deste mês, a queda já passa de 1%. Destaque para os negócios com café arábica em Nova York. Agora é referência internacional para o produto, principalmente para o Brasil, que é o maior produtor exportador. Café arábica que caía fortemente nesta última terça-feira e nesta quarta-feira vem trazendo os negócios com nova queda. Posição de setembro com recuo de 0,49% a $1,31 a libra-peso. Dezembro, $1,34 mais 90 libra-peso, queda de 0,47%. Março de 2018, $1,38 mais 70 libra-peso, com queda de 0,28%. E maio, $1,40 mais 90 libra-peso, recuo de 0,31%. Aqui a ação um pouco mais drástica aí de operadores de mercado lá na Bolsa de Nova York, travando o mercado de café aqui no Brasil, que tem poucos negócios por conta dos valores que refletem mais baixo no mercado interno nacional. E veja aqui com a gente no próximo bloco que tratoraço na Bahia reúne agricultores contra aumento no preço dos impostos. Cotações do açúcar, também o que vem acontecendo nesse mercado, você confere logo mais no Agricultura BR, que vai para o intervalo e volta já. Agricultores do oeste da Bahia, empresários da região e entidades ligadas ao setor agropecuário se reuniram mais uma vez nesta última terça-feira para protestar contra os impostos que atingem o setor, entre eles o aumento no preço dos combustíveis e também o Fundo Rural. De acordo com a Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia, os participantes da manifestação, que foi pacífica, fecharam a BR-242 em Luiz Eduardo Magalhães e a BA-225 em Formosa do Rio Preto.
As rodovias foram interditadas com tratores. Na BR-242, o congestionamento foi de aproximadamente 10 quilômetros. Segundo o vice-presidente da associação, a mobilização teve como objetivo sensibilizar o governo, principalmente os senadores, que votam nesta quarta-feira, dia 16 de agosto, questões envolvendo o Fundo Rural. E outras manifestações foram registradas também pelo país nas últimas semanas, em especial, Fabiano, em virtude do aumento no preço dos impostos. Exatamente. Na última semana nós questionávamos aos telespectadores do Agricultura BR a respeito da posição, a opinião desses produtores em torno dos protestos, principalmente por conta da alta dos combustíveis. Muita gente respondeu, algumas respostas a gente não trouxe no programa, nós vamos acompanhá-las agora e elas mostram o entendimento do produtor rural sobre esses assuntos. O José Inaldo de Carira, no estado do Sergipe, enviou o seguinte: sou agricultor de milho e apoio a greve dos caminhoneiros, porque o preço do óleo diesel, do jeito que está, não temos como trabalhar. Estamos juntos nesta greve, está aí o nosso telespectador do estado do Sergipe se posicionando sobre o tema. Tem telespectador também do estado de Goiás falando a mesma situação, é o Marcondes, do município de Posse. Sou a favor da greve, pois o que o governo está fazendo com o trabalhador que carrega nas costas essa carga de impostos, não devemos aceitar. É a única arma que nos resta. Diz o Marcondes, obrigada pela participação. Tem gente também lá no interior do estado de São Paulo participando do programa, é o Brás Galeano, de Biritiba-Mirim, estado de São Paulo. Ele diz o seguinte: sim, sou a favor totalmente da greve dos caminhoneiros. Também sou produtor rural e tenho um pequeno caminhão. Se não fossem os pedágios caríssimos, o preço do diesel estaria fazendo muito o setor parar. Não podemos pagar pelos grandes tombos da Petrobras. Está aqui o Brás Galeano lembrando dos problemas que o país enfrentou com Petrobras, mas claro, evidente, fica muito claro e evidente que há um movimento de aumento de tributações e impostos no país para cobrir os rombos do governo federal, que gasta demais. A gente agradece a participação de todos aqui que participaram desta enquete do Agricultura BR e a gente convida vocês a continuar de olho nas próximas edições para conhecer a próxima. A gente muda de assunto agora para falar sobre o mercado do trigo aqui no Brasil. Olha, o setor da triticultura tem enfrentado muitos problemas, em especial o do clima recentemente. Durante a fase de desenvolvimento das lavouras, houve pouca chuva e, com isso, já é esperado uma quebra de safra neste ciclo 16-17. A gente vê agora como que o mercado vem reagindo a essas informações e a quanto vem negociada a tonelada do trigo nos estados produtores. No estado do Paraná, a cotação da tonelada do trigo tipo pão ou melhorador registrou baixa nesta última terça-feira. O valor fechou em R$ 666,92. O preço do trigo por lá vem já em uma sequência de perdas, mesmo com o estado esperando já quebra de 6% na sua produção. No estado gaúcho, a situação é contrária, a cotação do trigo vem subindo. É o que mostra este gráfico do CPEA. Cotação da tonelada do trigo tipo branco no estado gaúcho fechou esta última terça-feira, dia 15, a R$ 667,81. A gente vê no gráfico que há alguma oscilação acontecendo, mas a tendência nos últimos dias foi de ganhos fortes. Com isso, no acumulado de agosto, a alta para o trigo no estado gaúcho é de 2,25%. Veja comigo agora como é que vem os negócios com trigo na Bolsa de Chicago. Você tem aqui comigo as posições negociadas com mais uma forte queda. Lembrando que já vem de uma terça-feira com recuos bem expressivos. Posição de setembro vem a $4,19 o bushel, queda de 2,38%. Dezembro, $4,46 o bushel, queda de 2,08%. Março de 2018, queda de 1,88%, $4,68 o bushel. E maio, $4,83 o bushel, queda de 1,62%. Assim vem os negócios com forte queda para trigo em Chicago. A
A gente fala agora do mercado do açúcar no Brasil, que tem tido um destaque nos últimos dias. Isso porque a cotação média da saca de 50 quilos no Porto de Santos caiu quase 8% no acumulado de agosto. De acordo com o CPEA, essa situação acontece devido à ampla oferta de açúcar aqui no Brasil. Nos últimos períodos, o clima seco favoreceu a colheita da cana na região centro-oeste do país. Aliado a isso, tem a tendência de maior produção de açúcar no país em detrimento do etanol. Mix de produção do setor vem mudando nos últimos anos. Essa situação, portanto, faz cair a cotação do açúcar aqui no país, é o que a gente acompanha agora. Veja que no Porto de Santos, cotação da saca de 50 quilos cai para R$ 54,81 nesta última terça-feira. Queda no acumulado do mês já chega a 7,73%. Olha, eu trago agora uma notícia também sobre açúcar envolvendo o setor internacional. Tem a ver com a Índia, que é um grande importador do adoçante em todo o mundo. O governo da Índia, ele estuda autorizar uma nova cota de importação de açúcar diante da expectativa de maior aperto no balanço doméstico entre os meses de setembro e outubro. O plano seria permitir a entrada de 300 a 500 mil toneladas de açúcar sob uma tarifa reduzida de 25%. De acordo com a consultoria Datagro, que é ligada ao setor, considerando as atuais condições de preço no mercado, o produto importado sob uma tarifa de 25% estaria hoje 9,5% abaixo do preço do mercado interno indiano. Outra medida que está em análise pelo governo é flexibilizar a importação de açúcar bruto isenta de tarifa para posterior exportação em forma de açúcar refinado. Atuando neste esquema, as refinarias têm apenas no máximo 6 meses desde a data da importação do açúcar bruto para reexportá-la como processo de refino. Por fim, a ideia é alongar esse prazo para 18 meses, de modo que as refinarias consigam disponibilizar o atual estoque das fábricas para o mercado interno, recompondo-o durante o período de moagem no país, a tempo de cumprir com os contratos de exportação. O preço do açúcar aqui no Brasil também vem caindo, a gente falava há pouco, por conta da queda do preço no cenário internacional. Fabiano traz agora o destaque do açúcar na Bolsa de Nova York. Vamos acompanhar então, Juliana, como é que vem as posições negociadas agora. Temos duas posições com negócios. Posição de outubro de 2017 vai perdendo 0,91% e vem a 13 centes de dólar por libra-peso no momento. Março também perde um pouco menos, mas recua. 0,64% de queda a 13 centes de dólar por libra-peso, mais um dia de recuo para o açúcar negociado em Nova York. E no próximo bloco a gente traz mais em destaque os portos do Brasil. A gente fala sobre o Porto do Itaqui, no Maranhão, que bateu recorde de exportação de soja. Aproveite para entrar em contato com a Agricultura BR, envie a sua mensagem. O nosso número de WhatsApp é 67996562266. Nós vamos para o intervalo e voltamos já. Na região nordeste, a chuva continua de forma isolada sobre a região leste da região. Já no interior, falta chuva e isso tem causado um estresse hídrico mais forte no solo. No norte do país, a seca tem tomado conta da maior parte dos estados. Tanto é que Rondônia decretou estado de emergência por conta do rio Madeira, que é responsável pelo abastecimento de água no estado e também pelo escoamento de grãos. Nadiara Pereira fala agora como é que fica então a previsão do tempo nas regiões norte e nordeste do Brasil. Nesta época do ano é normal que o tempo seco predomine sobre a maior parte das regiões norte e nordeste do Brasil. Isso tem impactado na qualidade do solo, onde a umidade chega a níveis críticos aqui no sertão nordestino
em toda a metade sul da região norte. Mas, além disso, os níveis dos reservatórios com muito baixos para abastecimento. E no caso da região norte, também o nível dos rios para o transporte de grãos e também abastecimento das cidades. O estado de Rondônia decretou estado de emergência nesta semana por causa da baixa do rio Madeira. O nível ainda não é tão baixo como a baixa do ano de 2016, que foi o nível mais baixo da história sobre o estado, mas ainda assim há uma grande preocupação, porque ao longo dos próximos meses a previsão é de chuva abaixo do normal para a época do ano sobre o norte do Brasil, então o nível do rio pode chegar a um estado ainda mais crítico. Agora, ao longo dos próximos dias, não tem previsão de muita chuva sobre o norte do Brasil. Até ocorrem algumas pancadas aqui sobre o estado de Rondônia, estado do Acre. É uma chuva que alivia um pouco, principalmente a situação das queimadas, porque aumenta a umidade, mas não é uma chuva que enche reservatório e nem aumenta nível de rio. A previsão é de chuva um pouco mais intensa sobre o estado de Roraima. E sobre o Nordeste, a situação também não muda muito. Chove principalmente na faixa leste. No interior da região, onde a situação é crítica por causa da seca, ainda não tem previsão de chuva significativa. A mesma condição persiste ao longo do segundo período, a chuva até se espalha um pouquinho mais aqui sobre o Amazonas, mas é uma chuva de baixo acumulado. Sobre o Nordeste, a chuva continua mais concentrada sobre a faixa leste da região e pelo menos até o finalzinho agora do mês de agosto, a situação não muda muito. Chuvas mais concentradas no extremo norte do país, principalmente entre o estado de Roraima e o norte do Amazonas e sobre a faixa leste do Nordeste. Esse padrão também deve persistir ao longo de setembro. As chuvas devem começar a aumentar sobre partes do norte e nordeste a partir de outubro, mas ainda assim ficando abaixo da média. Especialmente no Nordeste, a chuva deve vir com volume mais expressivo e de forma mais generalizada só a partir do mês de novembro. Hoje eu encerro por aqui minha participação, mas amanhã eu volto com mais informações do tempo aqui no Agricultura BR. Até lá! Nadiara. E o porto do Itaqui, no Maranhão, bateu recorde de exportação de soja no acumulado desse ano de 2017. O volume anterior, que tinha sido máximo, tinha sido alcançado no ano de 2015, mas ao longo de todo o ano, até o mês de dezembro. A gente vê na tela agora como que foi o volume de exportação de soja feito pelo porto do Itaqui, no Maranhão, no acumulado deste ano de 2017, a comparação com o recorde até então anterior, que era do ano de 2015. Naquele ano, o porto movimentou 4.900.000 toneladas de soja. Agora, no ano de 2017, até esta última quinzena do mês de agosto, a movimentação já passa, portanto, de 5 milhões de toneladas. Essa boa performance do Porto do Maranhão tem a ver com a super safra de soja do Mato Piba, que vem ampliando ano a ano a sua participação na produção nacional da oleaginosa. E tem a ver também com a capacidade de exportação do porto, que é de 67.200 toneladas por dia. Para o governador do estado do Maranhão, essa é uma conquista muito positiva para o estado, uma vez que o porto do Itaqui movimenta soja produzida no estado do Maranhão e, com isso, gera muita receita e faz movimentar a cadeia produtiva toda do agronegócio, passando pelos agricultores, setor de insumos, transporte e logística. Por aqui a Agricultura BR destaca agora como é que vem os valores negociados para o milho no estado de Goiás. Acompanhe conosco então os números preparados pela equipe do Agricultura BR. No dia 1º de agosto tinha um valor de R$ 59,50 a saca de 60 quilos. Em 4 de agosto, R$ 57,75. No dia 9, subia para R$ 58,50 saca de 60 quilos da soja. Dia 14 de agosto, R$ 56,75, recuando no dia 16 para R$ 56,25, 5,5% de queda, portanto, para a saca de soja no estado de Goiás no período considerado. Em Mato Grosso do Sul, houve sobe e desce no mercado da soja nessas últimas 2 semanas. O preço, hoje em dia, no entanto, está estável na comparação com 15 dias atrás. A gente acompanha como que foi a movimentação do mercado. Veja que lá atrás, no dia 1º de agosto, cotação média estadual era de R$ 55,50 a saca. Já no dia 4, caía para R$ 54,75 e voltava a subir. No dia 9, já estava em R$ 56,25. De lá para cá, voltou a operar com recuo. No dia 14, segunda-feira desta semana, já vinha a R$ 56,00. E nesta quarta-feira, dia 16 de agosto, cotação média da soja em Mato Grosso do Sul é de R$ 55,50.
No estado de Mato Grosso, os últimos 15 dias apresentam uma queda de 0,5% para os negócios com soja naquele estado. Veja conosco aqui a média de preços para todo o Mato Grosso. Em 1º de agosto eram R$ 55,00, no dia 4, R$ 55,25. No dia 9 subia para R$ 57,00 e é o maior valor dessa série considerada. Dia 14 caía para R$ 55,50 e nesse dia 16, nova queda, R$ 55,25, queda de 0,5%, portanto, nos últimos 15 dias no estado de Mato Grosso. O Paraguai confirmou que bateu o recorde na safra de soja da temporada 16-17, tanto em volume quanto em produtividade. A área que os paraguaios cultivaram com soja nesta última temporada foi de 3.300.000 hectares. A produtividade média nacional ficou em 52,45 sacas por hectare e alcançando uma produção estimada em 10.600.000 toneladas. Devido ao maior investimento em tecnologia, informação e também clima favorável, foi possível o Paraguai alcançar este novo recorde. A temporada nova 17-18 já tem início no país no primeiro dia de setembro, com o fim do período de vazio sanitário. A maior preocupação por lá tem sido o preço internacional da oleaginosa, que vem em queda. Aliás, uma preocupação para os produtores de soja no mundo todo, principalmente aqui na América do Sul e Estados Unidos. Os valores vêm sofrendo pressão negativa por conta do desempenho da safra 17-18, que para o entendimento de alguns vem com um ótimo desempenho e isso pode ocasionar a maior safra da história. Vamos saber então como é que vem soja em Chicago agora. A soja vinha sentindo esses efeitos, neste momento com pequena queda. Posição de setembro vem com queda de 0,27% a $9, 19 centes mais 25 bushel. Novembro, $9, 23 centes o bushel, recuo de 0,13% e queda de 0,13% também na posição de janeiro de 2018, com $9, 31 centes mais 25 por bushel. A gente acompanha agora como que vem o dólar cotado aqui no Brasil, que hoje mais cedo vinha operando com leve queda frente aos negócios de ontem. Lembrando que na segunda-feira a moeda voltava a subir, fechando a 3,20. Foi a maior cotação desde o dia 13 de julho. Recuo aconteceu nesta última terça. Nesta quarta, dólar vem trazendo um movimento baixista mais uma vez. Neste momento, cai 0,18%, vindo cotado a R$ 3,16 mais 9. E com esta informação, a gente encerra aqui mais uma edição do Agricultura BR para você. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos, uma ótima tarde e até mais.